Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai trabalhar adicionando o ícone aqui, tá? Ele é basicamente igual esse aqui, porém vai ficar na frente e é onde a gente vai clicar para poder trazer os ícones, transformar o item que está feito no item que já foi feito, tá? Então, uma tarefa que ainda não está feita, que está para fazer, quando a gente clicar nesse ícone, esse ícone vai ficar como se estiver feito igual a verdadeiro no banco de dados. E aí ele não pode mais aparecer aqui, tá? Então aqui vai ser todos os ícones que não são feitos, tá? Então, que não está feito, no caso aí. Vai ter a oportunidade de a gente poder clicar aqui e esse ícone no banco de dados já vai ficar dessa maneira. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente vai entrar no código aqui, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Na parte dos ícones, já deixei até pronto aqui, a gente precisa colocar uma nova âncora, tá? E colocar o símbolo, né? O código dele, ou a classe que representa um checkbox de a fazer, né? Então a gente vai colocar aqui check square ou, tá? Eu vou deixar isso aí na descrição do vídeo. E aqui a gente precisa também vir aqui no CSS para poder estar colocando ele, tá? Então a gente vai colocar aqui pá, check, square, ou, tá? A gente vai ter o outro, que é o fat check square, quando a gente for colocar para os itens que já foram feitos, tá? Já aqui a gente já salvou. Vamos voltar lá pro código e aí a gente vai dar um refresh. Aí o ícone já apareceu aqui, tá? Então a gente já vai poder usar esses ícones aqui para poder estar clicando nele. Porém, ele está sem nenhuma funcionalidade. A gente precisa criar uma nova funcionalidade para quando a gente clicar nele, você pode ver que aqui eu estou clicando, não está acontecendo nada. Quando eu clicar nele, a gente ter esse poder aí de estar transformando esse item feito dentro do banco de dados. Então vamos lá. Logo em seguida, a gente vai entrar aqui no código, certo? A gente vai estar adicionando essa URL aqui, e aí a gente precisa entrar na view, tá? Para poder estar fazendo essa funcionalidade. Vamos lá, vamos procurar aqui a view. E aí, o que que a gente precisa fazer? Antes de tudo, a gente precisa criar uma nova função chamada def check tarefa, ok? E para poder checar essa tarefa, a gente vai precisar da requisição e também da tarefa ID, tá? Tarefa ID, já para a gente poder pegar o ID exatamente do item que a gente pegou, tá? Que a gente quer transformar, porque é uma tarefa apenas, tá? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar aqui. Nesse redirect, a gente precisa usar uma funcionalidade do próprio Django, que é para poder pegar um item apenas, tá? Que se chama get object ou 404, ou seja, pegar o objeto que a gente está trabalhando, se ele não existir, trazer um 404, né? Que não existe. Então tá lá, get object 404, e aqui no check a gente precisa colocar o nome, que é tarefa de uma primeira URL. Aí a gente pode estar usando aqui get object 404, e aí a gente coloca o que esse cara precisa. Ele precisa da tarefa, né, que é o objeto que a gente quer trabalhar, o ID e a tarefa ID, que é esse carinha aqui, tá? Que vai ser retornado dentro da URL. Logo em seguida, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir com essa tarefa, porque ela é um objeto, ponto, feito, igual a true. A gente vai checar essa tarefa como verdadeira, tá? E aí, logo em seguida, a gente vai salvar. Opa, save. A gente vai salvar esse item porque a gente modificou o valor dela. E logo em seguida, a gente precisa fazer um redirect, return, redirect. Para onde? Para o index. Index mesmo. A gente só vai fazer um refresh no próprio, na própria URL, tá? Na própria página. Aí a gente precisa vir aqui na URL e criar uma nova URL, tá? Porque é dela que vai vir a requisição, ok? E nessa requisição, nessa URL, a gente precisa chamar de check tarefa. Logo em seguida, como é um único item, a gente precisa trazer esse ID dela, que se chama int. É um tipo de integer. Logo em seguida, a gente vai colocar tarefa ID, tá? Porque no view a gente colocou tarefa ID, tá? Cadê? Aqui, ó. A gente colocou tarefa ID, que também precisa estar tarefa ID. E logo em seguida, a gente precisa chamar essa funcionalidade, que é check tarefa, tá? E aqui a gente coloca check tarefa, porque essa é a função, a view, que vai estar trabalhando com essa URL, tá? E aqui a gente também coloca check tarefa, tá? Antes de tudo, antes de a gente já continuar, o que que a gente precisa fazer? Aqui no nesse for loop, está retornando todos os itens. Cadê? Na main, a gente vai ter um lugar que vai ter um for loop. Tá vendo aqui? A gente está retornando todos os itens. Porém, eu só quero retornar os itens que ainda não são feitos, tá? É isso que a gente precisa fazer agora. Então, o que que a gente precisa fazer?
Aqui ele está retornando todas as tarefas, tá? Todas, independentemente se ela está feita ou não. Agora a gente precisa fazer um filtro nela. Aí o que a gente precisa vir aqui, vou copiar esse carinha aqui, vou dar um Ctrl C, e aí vou dar um Tab, vou dar um Ctrl V aqui, e em vez de ser um for loop, a gente vai usar uma condicional. E aí a gente vai usar essa tarefa, assim que a gente está trazendo aqui, tarefa ponto feito, que é um campo lá no Models, tá? Tarefa ponto feito, vamos voltar aqui para o main, aí a gente vem equal equals, lembrar aí, true ou false, é true ou false? False, tá? Aí a gente retorna a tarefa. Se for verdadeiro, a gente não retorna, tá? E aí a gente vai copiar esse carinha aqui. Em vez de ser and for, a gente vai ser um and if. Vai acabar o if, tá? Vamos resolver esse carinha aqui. Ele vem para dentro. E esse carinha aqui, ele vem para dentro também, tá? Então, Ctrl S. Perfeito, tá? Agora vamos checar lá para ver se todos os itens é para soltar apenas ter um, tá? Baseado no que a gente colocou lá. Porque aqui tem 3 feitos e um que não está feito ainda, tá? Se a gente vier aqui e dar um refresh, apenas um vai ficar. Entendeu? Ótimo, é isso que a gente precisa. Então, se clicar aqui, ó, e aí der um refresh. Ah, tá. Antes de tudo, a gente precisa vir aqui. Se eu não colocar a funcionalidade aqui, não vai acontecer nada. A gente precisa colocar a funcionalidade da URL aqui. Qual é a URL que a gente precisa estar trabalhando, né? Poder entrar, no caso, é a URL check tarefa. Para quando a gente clicar nela, essa funcionalidade vem acontecer. Porque ela tá dentro, ó. Tá dentro desse for loop aqui, tá vendo? Então ele vai pegar, porque vai ter vários, vai dar um for loop de vários itens e vai ter cada um seu próprio ID. E se eu clicar nele, ele vai pegar, vai entrar na URL, essa URL vai vir para view, vai entrar esse ID, né? Porque vai vir da URL esse ID vai entrar nesse get object of for, vai trazer ele e a gente vai tratar esse objeto como verdadeiro. Porém, aqui só precisa retornar os itens que são falsos, tá? Que o feito não está, os itens que não estão feitos ainda. E aí ele não vai mais aparecer aqui, porque é apenas os itens que não estão feitos. Vai ficar vazia a lista, todos os itens vão ficar feitos. Ótimo. Colocamos aqui, vamos checar agora. Então vamos clicar aqui, vou dar um refresh, tá? Opa, check tarefa with no argument not found on target. Só para lembrar, pessoal, preciso colocar o ID aqui também, tá? Tarefa.id, senão não vai, tá? Teve aquele errinho lá, então aqui já tá, coloquei o tarefa ID, tem que funcionar. Bora voltar lá, vou dar um refresh aqui. E agora, se a gente clicar, precisava dar um refresh aí, ele já pagou, não existe mais nenhuma. Você pode ver aqui, itens a fazer 0, itens feitos 4, tá? Então já deu refresh lá. Só faltou ter colocado o int ID aqui, o tarefa.id. Precisa colocar o ID, senão ele não sabe, para poder passar aqui para o URL, beleza? Então é isso, já colocamos aí essa funcionalidade de itens, né, com a tarefa ID. Vamos checar novamente, voltar lá aqui no item, né? Vamos tirar esses, dar um salve novamente, vamos colocar esse estudar. Esse aqui vamos tirar também. E vamos tirar esse cara aqui também, tá? Vamos dar um save, vou voltar lá, vamos dar um refresh e esses itens vão aparecer novamente, tá? Clicar aqui ele vai sair, clicar aqui ele vai sair também. Ótimo, perfeito. Então tem 3 itens, um que não está a fazer. Porém, tá faltando uma coisinha aqui. Vou entrar aqui na URL, tá? Vou entrar aqui no style.css, coloquei ele aqui como posso falar para você, color, porém eles estão muito pequenos. Se a gente voltar aqui, ó, eles estão um pouco pequenos, né? Então vamos fazer o seguinte, colocar aqui um font size de 24 px ou 30 px. Vamos colocar 24 px. Vamos ver como é que fica, tá? Tá muito pequeno. Então vamos deixar eles todos no mesmo padrão. Então, Shift R. Ótimo. Agora sim ficou legal. Agora os 3 estão do mesmo tamanho. Perfeito, tá? E agora vamos para o próximo vídeo, que no caso é para remover o item, tá? Quando a gente clicar, esse aqui ele vai deletar do banco de dados.